Bom, estamos aqui mais um dia, mais um vídeo aqui na Associação Despertar, aqui no Projeto da Horta. Vamos falar hoje um pouquinho sobre produção de mudas de hortaliças. Para a gente produzir mudas de hortaliças, a gente precisa das bandejas, né? Então a gente tem alguns tipos de bandejas, né? De variados tamanhos. Isso vai depender de acordo com a variedade de muda que você vai produzir, né? Se é um alface ou se é um tomate, por exemplo. No caso do tomate, berinjela, plantas que têm um suporte maior, né, tem um porte maior, a gente utiliza recipientes um pouco maiores. Né? Plantas menores, como rúcula, alface, as folhosas, em geral, a gente usa recipientes com as células menores. Tem bandejas de plástico, tem bandejas que são bandejas mais rígidas, né? Eu dou preferência para essas mais rígidas, que ela tem maior durabilidade. Elas também têm de vários tamanhos. A gente pode também estar utilizando, né, recipientes recicláveis. Aqui, por exemplo, é copinho de requeijão, né, que a gente pode utilizar. Quando a gente utiliza, a gente fura, né, embaixo, né, para drenar a água. A gente pode colocar aqui um dreno com as pedrinhas, né, para ajudar nesse dreno também. E outra coisa que a gente vai precisar, também é muito importante, é o substrato que a gente utiliza. Aqui a gente teve uma experiência já de produção de substrato com o composto, da compostagem, um pouco de farelo de coco, vermiculita. Só que geralmente a gente tem alguns problemas com contaminação, com nematóides, que vem da composteira. E aí, como eles entram aqui, eles ficam clausulados, né? Então, são seres que se alimentam de matéria orgânica, e quando essa matéria orgânica acaba, eles acabam consumindo também a raiz das plantas. Aí acontece aquele fenômeno de tombamento das mudas. Geralmente isso acontece porque o próprio substrato vem com os seres que se alimentam de matéria orgânica, e isso pode acontecer, por isso que a gente vem optando já comprar um substrato já pronto, já que vem com as medidas certinhas, em termos de custo-benefício, vale muito a pena. A gente utiliza esse aqui, que é o Carolina Soil, que vem para a gente aqui, está sendo muito bom, né? A gente não está tendo problema nenhum com ele. Então, o substrato também é uma coisa muito importante para produzir as mudas. Outra coisa também que a gente tem que se atentar são as sementes, né? Lógico que a gente utiliza semente, a gente dá preferência para essas sementes que são sementes livres de agrotóxicos, livres de inseticidas ou fungicidas, então não são sementes transgênicas. Ou a gente pode também utilizar as sementes que a gente tem na nossa produção, no caso aqui eu tenho algumas pimentas, né? Que a gente vai plantar algumas pimentas aqui. Então a gente já fez a coleta de algumas sementes. Essa aqui é a pimenta dedo de moça, né? A gente tem algumas variedades de pimenta aqui, que a gente também vai utilizar no nosso plantio. Muito importante a gente se atentar à validade das sementes, né? Essas informações vêm geralmente nos pacotinhos que a gente compra, então é importante a gente comprar sementes que estejam no prazo de validade, porque isso pode também estar afetando na germinação das sementes. Outra coisa que é muito importante é o sol, né? As hortaliças elas dependem de sol, então elas têm que estar expostas ao sol, né? Com um tempo legal, pelo menos aí umas 6 horas de sol, né? Principalmente o sol da manhã. A gente não consegue produzir mudas de hortaliças na sombra. A outra coisa também é a época de plantio das hortaliças que a gente precisa se atentar, né? Porque a gente tem as variedades, geralmente elas têm época de plantio. E isso vem também na descrição dos pacotinhos, né? Por exemplo, esse pacotinho aqui, essa variedade de manjericão, né? Que é o manjericão greco, na nossa região, que a gente está aqui no sul da Bahia, nossa região aqui, nesse caso aqui é azul, a época de plantio é o ano inteiro. Bom, então vamos partir para a prática. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que na prática, a gente faz a produção de mudas. A gente vai produzir aqui mudas nessas células aqui. Vamos fazer essa bandeja, vamos fazer ela de rúcula e alface. Então a gente vem aqui preenchendo aqui essa bandeja com substrato. Dou uma espalhada.
Mais um pouquinho. O excesso eu volto. Uma batidinha nela. Então a gente preenche até o limite dela. Dou mais uma batidinha. Posso usar uma madeirinha aqui, ó. A gente terminar de preencher. Agora aqui eu vou fazer os orifícios para a gente, onde as células que a gente vai colocar, um berço onde a gente vai colocar as sementes. Então eu venho aqui com o dedo, ó. Dou uma leve pressionada. Aqui finalizamos aqui, né, os bercinhos. Então a gente vai colocar as sementes. Agora, a quantidade de semente que a gente coloca, isso vai depender também da espécie. Por exemplo, quando a rúcula, por exemplo, ela cresce meio que de toiceirazinha, a gente coloca de 6 a 8 sementes. A cebolinha também, a salsa, são plantas de toiceira, a gente coloca 8 a 10 sementes. Quando as sementes são o alface, a mostarda, a berinjela, são plantas que vão ficar só uma depois da bandeja, e, geralmente a partir de 10 dias a gente faz um raleamento para deixar só uma muda, a gente coloca menos semente, a gente coloca 3 sementes, né, de 2 a 4 sementes. Como são sementes muito pequenininhas, né, geralmente são sementes bem pequenas, a gente coloca no olho, sempre tentando deixar mais ou menos 3 sementes por célula. Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui, você vai ver que a semente do alface, por exemplo, é uma semente bem pequenininha. Parece um carvãozinho. Então, a gente vem jogando aqui, mais ou menos 3 sementes em cada célula. E depois de uns 10 dias, a gente vem fazendo um raleamento, deixando só uma plantinha. Geralmente a gente deixa a que está mais saudável, a que está mais centralizada, e a gente tira as outras. Bom, finalizei o alface, então eu coloquei metade da bandeja de alface, então é importante eu marcar, né, para saber. E agora aqui eu vou botar uma etiqueta aqui para saber, né, que aqui é alface. Importante eu colocar o nome, né, o nome da espécie de hortaliça que eu estou colocando e a data. A data é muito importante porque a gente vai saber o dia que a gente terminou de plantar, o dia que a gente fez a, a bandeja, e a gente tem o tempo estabelecido que essa muda vai permanecer aqui na bandeja para a gente depois fazer o transplante. Então é muito importante a gente colocar a data. A outra metade da bandeja eu vou colocar de rúcula. Coisa importante é o armazenamento das sementes, né? As sementes de hortaliças, é importante a gente fechar ela bem fechadinha, né? Quando se sobrar alguma coisa, e para evitar que entre muito ar, a gente coloca até uma etiquetinha aqui. Geralmente a gente guarda na geladeira, que aumenta o tempo, né? A validade da semente. E essa outra parte agora eu vou fazer daqui para cá, eu vou fazer de rúcula. Como eu falei com vocês, a rúcula a gente vai colocar uma quantidade maior de semente, né? O alface eu coloquei 3 por célula, a rúcula eu vou colocar mais ou menos 8 por célula. E a rúcula eu não faço desbaste, ela vai para o canteiro já com a toiceirazinha. Então também é uma semente bem pequenininha. Então a gente vem aqui colocando, a partir do momento que eu parei o alface, vou colocar mais ou menos 8 sementinhas, vou colocar um pouquinho mais. Bom, finalizei a rúcula, vou colocar a etiquetinha da rúcula aqui. Mesma data de hoje. Bom, agora eu vou preencher novamente aqui essa bandeja
para a gente cobrir. Colocamos aqui um pouquinho de substrato para a gente cobrir essas sementes. Espalhadinho aqui. Tira o excesso. E agora a gente rega essa bandeja, encharcar ela até começar a pingar embaixo. Antes disso, a gente vai preparar uma outra bandeja com sementes um pouco maiores. E no caso, eu vou deixar essa aqui separado, que a gente molha as duas juntas. Vou utilizar uma bandeja um pouco maior. Posso utilizar essa de células maiores, mas também eu posso utilizar os copinhos. Vou utilizar os copinhos aqui, como demonstração. Então, só copinhos de requeijão. Vou colocar um dreno aqui embaixo. Esse dreno vai ser para a raiz não acumular ali, não apodrecer a raiz por causa do acúmulo de água. Então eu venho aqui, eu posso usar pedrinhas. No caso aqui eu tenho umas britas, ó. Então eu vou preencher esses copinhos aqui, ó. O suficiente ali só para cobrir o fundo do copinho. Pode usar brita, pode usar pedrinha, tijolo, o que você tiver aí. E aqui o procedimento vai ser o mesmo. Aqui eu não preciso colocar dreno. Então eu vou vir aqui com meu substrato. Vou preencher aqui meu copinho. Dá uma batidinha. Mais um pouquinho. Não preciso apertar muito, senão vai ficar muito compactado, né? Faço o orifício do meio, onde eu vou colocar as sementes. A profundidade do furo que a gente vai fazer na terra, ele vai de acordo com o tamanho da semente. Então, geralmente a gente coloca 3 vezes o tamanho da semente, né? Embaixo do solo. Então, por exemplo, se você tem uma semente de abacate que é grande, você vai colocar 3 vezes o tamanho dela de profundidade. Como essas sementes de hortaliça são muito miudinhas, a gente coloca bem superficialmente mesmo. Aqui meus copinhos. Vou preencher essa aqui também. Então aqui, essas como são células maiores, a gente vai utilizar essas aqui para produzir quiabo. Vamos germinar aqui o quiabo e vamos germinar aqui também a manjericão e pimenta. Tirar o excesso. Bom, bandeja preparada. Vamos vir aqui com a nossa variedade. Já tem algumas sementes que eu coletei aqui da nossa própria horta, que é a semente dedo de moça. Vamos produzir algumas sementes dela. A gente tem aqui também o manjericão, né? E o quiabo. Essas aqui são as sementes de quiabo também, produção. Esse aqui veio lá do Maranhão. Então vamos colocar aqui o quiabo nos copinhos. E vamos colocar a nossa pimenta aqui nessa bandeja. Semente de pimenta, a gente vai também colocar 3 sementinhos aqui. 3 sementes, mais ou menos. 4. Depois a gente vai fazer o raleamento dessa semente. Vamos deixar aqui só uma. A que melhor se desenvolver, a que estiver mais centralizada, a gente deixa ela. Vamos fazer agora no quiabo. Vou colocar aqui 3 sementinhas também. Pronto. Vamos cobrir. Isso aqui eu posso cobrir aqui com o próprio substrato que está aqui na bandeja. Vamos etiquetar essa bandeja, colocando a data de hoje. E vamos regar até começar a pingar embaixo. E aí a gente coloca essas bandejas do sol.
Então, uma coisa que a gente precisa se atentar aqui também é o tempo de germinação das sementes, né? Então, cada semente tem um tempo de germinação. O tempo também de desbaste, por exemplo, o alface, com 10 dias a gente começa a ralear e deixar só uma plantinha, né? Então, na internet a gente consegue achar algumas coisas, né, de tempo. A gente tem algumas tabelas, por exemplo, essa aqui é uma tabela que tem na internet. Então você pode ver que aqui tem o tempo de germinação, por exemplo, vamos pegar aqui o alface, ó, de 4 a 7 dias, né? Então, até uma semana ele está começando a germinar. Aí aqui também tem o tempo de colheita, né? O tempo de colheita é muito importante a gente saber para a gente saber o escalonamento. Por exemplo, o alface, eu começo a colher ele com 60 dias e eu posso terminar a colheita com 80 dias. Então eu tenho um tempo aí de 20 dias mais ou menos para mim estar colhendo alface. A rúcula, por exemplo, essa aqui é uma outra tabela que a gente construiu, um espaçamento, tempo de colheita da rúcula são mais ou menos 20 dias. Ela começa a produzir com 35, 40 dias, mas eu consigo colher ela até uns 60 dias. Então eu tenho essa janela de 20 dias, mais ou menos, de colheita. Então se eu quiser rúcula, colher rúcula o ano inteiro, eu tenho que germinar a rúcula de 20 em 20 dias. Aqui também tem o número de sementes, o tempo de germinação e o tempo de bandeja também é muito importante para cada variedade. Então, a variedade, as espécies elas têm tempo de bandeja, que é o tempo que ela vai ficar na bandeja até eu transplantar ela para o meu canteiro. Por exemplo, a rúcula, que a gente semeou aqui, a rúcula tem um tempo de bandeja de 14 dias. É rápido, são 2 semanas e já posso transplantar ela. Já o alface, ele demora um pouco mais na bandeja, são 35 dias mais ou menos o tempo que eu vou estar transplantando. Isso também vai depender de região para região, então é importante a gente se atentar, né, se familiarizar com as mudas para a gente saber o tempo que ela vai ficar na bandeja para a gente poder estar transplantando. Já o quiabo e a pimenta já tem um tempo de bandeja um pouco maior. São plantas que vão ocupar todo o enraizamento nesse recipiente para a gente poder estar transplantando. Isso vai dar a saúde, né, e a resistência que a planta precisa no momento que a gente vai transplantar ela para o canteiro. Então isso é muito importante a gente se atentar. E essa questão de escalonamento também, né, que é o tempo de produção que cada variedade tem, né, que é o momento que ela começa a produzir, que a gente vai começar a colher até o final da colheita. Então, cada planta também tem um tempo diferente. O alface é um tempo, o tomate já fica mais tempo colhendo, o quiabo também. Então, isso vai dizer quanto tempo que a gente vai ter, que a gente tem de colheita, vai dizer o tempo que a gente vai precisar estar semeando essas sementes. Então, agora a gente vai levar essas bandejas, vamos regar elas e vamos colocá-las no sol, que é o local que elas vão ficar agora até o momento do transplante. Manda chamar os índios, manda chamar os negros, manda chamar os brancos, manda chamar meu povo para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Manda chamar os bichos, manda chamar a mata, manda chamar a água, a terra, o ar e o fogo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Para o rei Brasil renascer, renascer de novo. Então, a rega, é importante que não seja uma rega com folha, com gotas grossas, né? Para não bagunçar ali o substrato. Você pode fazer isso dentro de um viveiro ou num lugar exposto, como a gente está fazendo aqui, com mangueira. Pode ser também com regador, com um furo fino, né? Então a gente irriga até quando a gente vê que a bandeja ali começa a pingar por baixo. Então esse é o momento que o substrato já está com toda a água que ele é capaz de absorver, e ele começa a pingar como começou a pingar agora. Esse é o momento de parar a rega. E ali a mesma coisa. Agora essa rega, ela vai ficar aqui por monitorar, então, geralmente a gente vai regar agora como está quente, mas 2, 3 vezes por dia. Então manter o substrato sempre úmido, e quando a gente for regar, ter essa estratégia de ver, olhar se está pingando aqui por baixo. No momento que começar a pingar é o momento de parar. E aí agora a gente vai, né,
esperar, tem um tempo de germinação e tem um tempo de bandeja que cada variedade de espécie aqui vai ficar aqui. Para depois a gente poder transplantar para os nossos canteiros.